Olá, crianças! Bem-vindo a mais um encontro infantil da nossa igreja. Olá, crianças! Como vocês estão? Deus falou: haja luz e houve luz. Senhor! E agora? Olá, crianças! Vocês sabiam que hoje, no segundo domingo de dezembro, comemoramos o Dia da Bíblia? É isso mesmo! Hoje celebramos o dia do livro mais lido e mais traduzido em todo o mundo. A Bíblia, como seu nome mesmo diz, não é só um livro, mas uma coleção completinha de livros sagrados. A Bíblia é a palavra de Deus, e por isso hoje vamos falar de várias curiosidades da Bíblia. O Dia da Bíblia foi em 1549 na Grã-Bretanha, criado pelo bispo Cranmer, que incluiu a data um livro de oração comum do rei Eduardo VI, com o intuito de colocar no coração das pessoas a importância da Bíblia e sua constante leitura. No Brasil, a ideia de comemorar o Dia da Bíblia foi trazida por missionários americanos e europeus em 1850. Porém, só houve uma manifestação pública de celebração 100 anos mais tarde, com a fundação da primeira Sociedade Bíblica do Brasil. Com a Lei Federal número 10.335 de 2001, a data foi oficialmente estabelecida em todo o território brasileiro. Então, a razão do Dia da Bíblia é que nós, cada um de nós, tenhamos em nosso coração o tanto que é importante ler a Bíblia todos os dias, mesmo aquelas partes que nós já lemos, pois cada vez que nós lemos um trechinho, Deus nos permite descobrir algo novo a respeito dele e da sua vontade para nós. É isso mesmo! Deus é o autor da Bíblia, e foi ele que inspirou pelo menos 40 homens para escrever esses 66 livros que compõem a Bíblia. Foi Deus que estabeleceu e manteve através do tempo e da história a Bíblia, a sua palavra, pois muitos homens e mulheres, a serviço do próprio diabo, tentaram queimar a Bíblia e impedir que as pessoas lessem. Mas Deus, cheio de bondade, levantou pessoas para traduzir a Bíblia, para que todos os povos e todas as nações pudessem conhecer a palavra de Deus. A Bíblia é um grande livro que contém 66 livros menores. Ela é dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento contém 39 livros que foram escritos antes de Jesus nascer, na língua aramaica e hebraico. Esses são os 5 primeiros livros. Eles são chamados de Pentateuco, livros da lei ou Torá, e Penta vem de 5. Esses são os 12 livros históricos. Já esses aqui são os 5 livros poéticos. Depois nós temos os 5 profetas maiores e os 12 profetas menores. Mas isso não tem a ver porque eles são grandões ou pequenininhos, mas pelo tanto de revelações que Deus deu a cada um deles. O Novo Testamento contém 27 livros que foram escritos depois de Jesus nascer em apenas uma língua, que era a grega. Esses 4 primeiros livros são chamados de Evangelho ou Evangelhos Sinóticos. Esse livro é um livro histórico e é chamado de Atos ou Atos dos Apóstolos. Esses 3 livros são chamados de Cartas Paulinas, porque originalmente eles eram cartas escritas por Paulo. Esses 8 livros são chamados de Cartas Gerais, porque originalmente eram cartas, só que foram escritas por outros autores. Já o livro de Apocalipse é um livro de revelação e revela como vai ser no final dos tempos. Vocês sabiam que o maior versículo da Bíblia está localizado em Esther, capítulo 8, versículo 9? Depois vocês dão uma olhadinha. E vocês também sabiam que o livro de Salmos é o maior livro da Bíblia, com 150 capítulos? E também no livro de Salmos contém o maior capítulo de toda a Bíblia, o Salmo 119. Com 176 versos. E também o Salmo 117 é o menor capítulo de toda a Bíblia, com apenas 2 versos. Embora sejam 66 livros, eles formam um todo. Há uma unidade, uma ideia entre eles. É uma coleção que está completa. Não se pode tirar e nem colocar nenhum outro livro. A Bíblia é o único livro que nós podemos dizer que é a palavra de Deus. E é justamente por ser uma unidade, um todo, nós não podemos pegar um versículo e ler isolado, sem entender ou considerar o que está escrito antes e depois dele, para então podermos perceber o que Deus quis nos transmitir.
É isso mesmo, é verdade. No livro do profeta Isaías, capítulo 41, versículo 6 diz: um ajuda o outro e diz ao seu próximo, seja forte. Quando lemos isso aqui solto, podemos dizer, uau, que lindo. Isso é muito legal, acho que eu vou falar isso para os meus amigos, mas não é. Se lermos o que tem antes e depois, veremos que na verdade estamos vendo uma pessoa rebelde incentivando outra pessoa a se rebelar contra aquilo que Deus estabeleceu. Olha só, temos que ler com calma, com atenção, e não ler só por ler. Deus quer nos ensinar. Mas se lermos sem nos dedicar, nós vamos ler coisas e entender outras coisas. É comum ouvirmos pessoas dizendo que no livro de João, capítulo 10, versículo 10, onde lemos o seguinte: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Sabe, é bem verdade que o diabo faz essas coisas mesmo. Mas nesse versículo, o ladrão aqui são os falsos pastores, os falsos líderes do povo de Deus, que roubam as pessoas e matam a fé, destroem aquilo que é a comunhão entre os irmãos. Além de ler com cuidado, toda vez que alguém nos disser que na Bíblia está escrita alguma coisa, devemos conferir se está escrito mesmo. Por algum acaso você acha que na Bíblia está escrito que entraram na barca de Noé quantos casais de cada espécie? Você sabe? Um casal de cada, será? Em Gênesis capítulo 7, versículo 2, nós lemos que Deus mandou que entrassem 7 casais de cada espécie de animal puro e um casal de cada um dos impuros. Ou seja, de algumas espécies entraram um casal, mas de outras, as espécies consideradas puras, como por exemplo as ovelhas, entraram 7 casais. É sim, se nós não conferirmos o que está escrito mesmo, nós podemos achar que está na Bíblia e na verdade não está. Quem não ler a Bíblia acha que o pecado de Adão e Eva foi comer uma maçã. Mas a Bíblia não diz qual era o fruto da árvore proibida. Pode ter sido uma jaca, um melão, a Bíblia não diz. Quem não lê também pode achar que Jonas foi engolido por uma baleia. Mas a Bíblia não diz isso. Diz apenas que foi um peixe grande. Há quem diga que está na Bíblia que, assim, não cai uma única folha da árvore sem que Deus permita. Na verdade, isso não está na Bíblia, mas no Talmud, um livro de costumes judeus. Pois é, algumas pessoas podem dizer que o apóstolo Paulo antes se chamava Saulo, mas na verdade a Bíblia não mostra isso. Quando observamos na Bíblia pessoas que teve seu nome mudado por Deus, como por exemplo Abrão para Abraão e o de Sarai para Sara e outros, a mudança é enfatizada e há uma razão para essa mudança. Saulo é um nome judeu e Saulo era um judeu, e todos que não pronunciavam muito bem os nomes das pessoas de outras nações. Vejam, meu nome é Raquel, mas nos Estados Unidos eles dizem Rachel. Já no caso de João, lá é John. E foi essa diferença linguística que aconteceu com Paulo, e também aconteceu com Radassa, que é um nome hebreu e a tradução em língua persa é Esté. Aconteceu com Tabita, que era um nome aramaico e em língua grega ficou Dorcas. Pois é, sabe, muitas pessoas morreram somente por lerem a Bíblia. Em muitos lugares ainda é proibido ler a Bíblia, mas nós temos a liberdade de conhecer a Bíblia. Mas não é só a liberdade, é também a facilidade em conhecer. Pois antes a Bíblia só era escrita em algumas línguas. Já hoje em dia, mesmo quem não sabe ler, pode ouvir a Bíblia, pois tem Bíblia em áudio. Para quem não enxerga, tem a Bíblia em braille, tem a Bíblia desenhada, então não tem desculpa para não ler. É verdade, não tem desculpa. Ler a Bíblia é maravilhoso. Deus quer que leiamos, pois lendo a Bíblia, nós conhecemos mais a vontade de Deus e somos informados sobre o que é pecado, o que desagrada a Deus, sabemos como será na consumação dos séculos. Você sabia que há coisas que estão na Bíblia que só foi confirmada por cientistas séculos depois? Mas então, quem leu e acreditou já sabia de coisas que o resto do mundo só foi ter certeza muito tempo depois. Cada dia mais a Bíblia é confirmada. Muitos sinais que ela disse que iria acontecer, aconteceram. E há outros ainda por vir, por acontecer. Não devemos duvidar, mas ler e crer que a Bíblia é sim verdadeira, é sim a palavra de Deus. Mas leia com muito amor. Não podemos ler de qualquer jeito, pois se fizermos isso, podemos entender tudo errado. E ao invés de ficarmos perto de Deus, vamos nos afastarmos dele. A Bíblia é o único livro que sempre que você
se dispuser a ler, o autor vai estar perto de você, ao seu lado. E ele pode te ajudar a compreender melhor tudo sobre o que ele quis que nós soubéssemos por meio da Bíblia. Leia a Bíblia, porque ela é poder de Deus para salvar todos aqueles que creem em Deus. Leia a Bíblia, porque ela é como lâmpada para os meus pés e luz para o nosso caminho, permitindo que nós andemos na luz de Deus e não na escuridão dos pecados. Experimente a Bíblia. O que aprendemos na Bíblia é mais doce que mel e vale mais que ouro puro, pois nos ensina o caminho da salvação. Conheça a palavra de Deus, pois ela é poderosa e forte como fogo, como um martelo que pode quebrar corações duros de pedra, duro por causa dos pecados. A Bíblia é viva e eficaz. Fale dela a todos, pois como uma espada que corta dos dois lados, ela serve tanto para quem ensina como para quem aprende. Ela entra no nosso coração, na nossa mente e revela as nossas intenções. Viva a Bíblia! Quem a lê e a obedece sempre será feliz. Fica com Deus. Deus abençoe e guarde cada um de vocês. Tchau! Tchau! Olá, crianças! Bem-vindo a mais um encontro infantil da nossa igreja. Olá, crianças! Como vocês